Yeah. Smoking on that tower. Foi um mix de emoções, infelizmente a minha estreia foi da forma que aconteceu, com a lesão de um amigo, de um companheiro. A gente não deseja isso para ninguém, ainda mais um amigo, um companheiro de time. Mas ao mesmo tempo fazer a minha estreia com a camisa do Santos é algo muito especial pela grandeza do clube, pela grandeza e representatividade do clube. Vai ser um jogo muito difícil, o Botafogo tem um time muito qualificado, então a gente tem que tratar como mais uma final, como são todos os jogos para nós. A preparação é sempre a mesma, como que manter os pés no chão, trabalhar firme e nós temos certeza que vai ser um jogo duro. O Santos tem uma torcida gigante, né? Tenho certeza que a torcida que vai estar ali vai nos apoiar, vai nos ajudar e independente de onde seja, a grandeza do clube, tenho certeza que a torcida vai estar presente, nos incentivando, nos apoiando e tenho certeza que vai ser uma festa linda deles lá em Londrina. Tudo bem, pessoal? Coloquei um vídeo aí, eu peço até desculpas para você, porque o vídeo tá meio enrolado, né? Tá travando bastante, estou com um problema de internet aqui. Mas por que eu coloquei esse conteúdo para você, só para você que acompanha aqui o canal Vargas Santos TV? Porque o Santos Futebol Clube disponibilizou esse seu site, esse teaser aí do Brasão, que fala sobre a expectativa dele no próximo jogo dele contra o time do Botafogo, que será lá no Estádio do Café. Né? Muito se tem falado, inclusive, sobre goleiros, né, durante essa semana toda. Teve um feriado aí, e mesmo assim, aqueles que falam a respeito do Santos, aqueles que têm canal no YouTube, aqueles que cobrem o Santos dia a dia, falou-se muito a respeito de goleiros para serem contratados. Falou-se do Marcelo Groi, falou-se do Jordi, lá do Novo Horizontino, e hoje, especificamente, falou-se muito de um goleiro chamado Hugo Souza. Esse goleiro é goleiro que pertence ao time do Flamengo, que começou nas categorias de base, 11 anos, começou assim com uma explosão, todo mundo ficou impressionado com a ascensão rápida desse goleiro, né? Por isso, rapidamente, foi colocado no time profissional, só que da mesma forma que aqueles torcedores que fizeram com que ele fosse de uma maneira muito rápida para o time profissional, porque tinha números, né, foi várias vezes campeão pela base, foram os mesmos torcedores que depois fizeram aquela situação de poder tirar ele de qualquer forma. Vargas, você está sendo muito cruel nas palavras. Não, pessoal, porque realmente jogar num time muito grande, que nem o Flamengo, com uma expectativa de imprensa muito forte, né, com uma visibilidade enorme aqui no Brasil, principalmente se tratando de imprensa, se tratando aí de várias coisas que muitas pessoas já sabem como isso funciona, além da pressão muito forte, ele tomou alguns gols, né, e aqueles gols que normalmente um goleiro, mesmo sendo profissional já experiente, fica abalado, e a mesma coisa aconteceu com ele jogando pelo time do Flamengo. E foram gols, assim, sequenciais, né, que deu derrotas, que eram de repente, bolas que ele poderia, com qualquer outro goleiro, poderia pegar, mas
teve um adendo assim, muito forte que aconteceu, porque nesse período ele chegou a perder o seu pai, então emocionalmente também não estava legal, tinha também um problema extracampo, né, que começou a realmente a ser muito discutido a respeito desse jogador. Então, muita coisa da água para o vinho se transformou. Está aí o motivo porque muita gente, de fato e de verdade, tem muita calma com os jogadores da base, né? A ascensão dele foi meteórica e, da mesma forma, ele foi, de uma certa forma, praticamente catapultado do Flamengo, e o destino dele foi Portugal, jogar lá no time do Chaves, em Portugal, que, inclusive, foi rebaixado para a segunda divisão como o último colocado, tendo como campeão lá o Sporting de Portugal, que ganhou com 2 ou 3 rodadas, se não me salvo engano, de antecedência da temporada 2023-2024. Está livre no mercado, mesmo pertencendo ao time do Flamengo até o final do ano, mas no time português, que não quis, ou de repente não teve interesse em ficar com o jogador, está disponível e tem o interesse do time mais glorioso do mundo por conta desse goleiro. Eu tentei resumir aqui alguma coisa a respeito desse jogador, de fato, de verdade, que teve início no futsal, depois subiu para o futebol de campo, foi muito bem nas categorias de base do Flamengo, subiu, como eu disse para você, meteoricamente, e desceu da mesma forma. Foi negociado com o futebol português, muita gente dava como a carreira dele praticamente acabada, pessoal. Mas apareceu em algumas oportunidades, mesmo jogando num time que desceu para a segunda divisão, que é o time do Chaves, foi o destaque em quase todas as partidas. Mas Vargas, ele jogou 26 partidas, tomou 53 gols. Pessoal, pelo menos é o que está escrito lá naqueles scouts que falam a respeito do jogador, né? Eu não vou nem colocar aqui, mas essa é uma informação que é correta. E o jogador realmente, mesmo tomando muitos gols, foi destaque em Portugal. Aí você pode questionar o seguinte: pô, mas Vargas, jogando em Portugal, com os times que tem lá, só tem 2 times, só tem o Benfica, só tem o Porto, e mais o campeão foi o Sporting, pessoal, com 2 rodadas de antecedência, se eu não me engano, foi para 90 pontos, se eu não me salvo engano aqui, para não ficar falando bobagem, aqui para vocês no meu conteúdo do canal Vargas Santos TV. Agora tem o seguinte, você pode contextualizar em 2 situações. Poxa, o Vargas, poxa vida, Vargas, o Santos estava procurando o Marcelo Groi, que é um jogador para vir como titular, mas por que não trouxe o Marcelo Groi? Perdeu a oportunidade de comprar aí, ou de repente negociar com o Cássio, que hoje está lá no Cruzeiro, perdeu várias oportunidades. Por que esse jogador? Eu entendo o seguinte, eu acho que a maioria das pessoas entende o seguinte, né? Eu vou dar a opinião que muita gente está pensando, depois eu vou dar a minha opinião, e de repente pode ser uma saída, pessoal, né? Porque o Santos é o seguinte, todo mundo sabe que o João Paulo está com uma lesão, operou nesse domingo, vai voltar só o ano que vem, provavelmente pensando positivo mesmo, depois do Campeonato Paulista. Porque quem tem essa lesão, principalmente se tratando de goleiro, pessoal, é uma lesão gravíssima, e o João Paulo, como estourou, lesionou totalmente o seu tendão. Agora lembrei, desculpa, pessoal. Tendão de Aquiles, ele teve que fazer essa cirurgia que foi um sucesso danado, e para que o João Paulo precise dos reflexos que ele tem debaixo do gol, estou falando debaixo do gol, ele precisa da explosão, porque foi na perna esquerda, precisa da explosão com apoio do pé esquerdo para a esquerda, para poder realmente fazer a defesa. Isso demora bastante tempo. É só você ver os goleiros que tiveram a mesma, ou jogadores que jogam na linha, que tiveram a mesma lesão, o quanto tempo eles demoraram para voltar ao futebol. Olha, pessoal, vou falar um negócio para você, pensando bem, sendo bem otimista aí, no mínimo 11 meses, a falar 1 ano, pelo menos, o João Paulo consegue voltar para o gol do time do Santos. Mas, Vargas, você está falando, todo mundo sabe, muita gente está pensando que o Santos deveria contratar um goleiro para ser titular, para jogar o resto do ano, e para jogar também, já prospectando o Santos na primeira divisão do ano que vem. Um goleiro que chega para ser titular, mas muita gente está falando que
não é essa a intenção do time do Santos contratar um jogador desse naipe, né? Então, esse jogador, ele viria, de repente, para fazer um contrato até o final do ano e um contrato no mais tardar até o final do Campeonato Paulista. Esse, de repente, pode ser o desejo de muitos torcedores santistas, né? Para quê? Porque muita coisa vai mudar, pessoal, no ano que vem. E aí, esse gente já imaginando que o time do Santos já estará na primeira divisão, não vou pensar outra coisa, muita coisa pode mudar, o patrocínio pode se renovar, o dinheiro que vai entrar vai ser diferente. Então, esse jogador, no caso, o Hugo Souza, viria para ser reserva do Brasão, porque eles estão dando a oportunidade para esse goleiro que estava esperando desde quando ele foi contratado junto ao futebol da Itália. Brasão, que entrou na segunda etapa, depois da lesão do João Paulo, no jogo que aconteceu na sexta-feira, entrou bem, tomou o gol, não teve culpa, né? Mas a perspectiva é que a comissão técnica desempenhe e coloque sobre ele alguma confiança e espera que ele se dê realmente muito bem no gol do time do Santos. Então, as opiniões estão totalmente divididas. Outros falam que esse jogador, ele seria contratado de alguma forma e já saberia que ele viria para ficar como opção no banco de reservas. E aí tentaria ali disputar uma posição ali com o Brasão, sendo o Brasão como titular absoluto até a volta do goleiro antes titular, o João Paulo. Está mais ou menos nessa situação, pessoal. Você pode ter essas duas opiniões. A minha opinião é o seguinte, se ele aceitar a vir para a equipe do Santos, porque o Santos não pode ficar sem reserva, porque nós temos ali o Diógenes, que a torcida do time do Santos, na sua grande maioria, não tem muita confiança no jogador, aqueles que podem falar a respeito disso, aqueles que acompanharam, principalmente o jogador jogando na Taça São Paulo de Futebol Júnior, nos campeonatos que ele disputou pelo Sub-20, e a gente sabe muito bem disso, né, que ele ainda falta muita coisa para acontecer. Evidentemente que ele pode evoluir, ele pode ser emprestado, que é o desejo de muitos torcedores santistas, para pegar experiência, de repente, ou o jogador que a gente não está dando muita coisa aqui, faz uns grandes sucessos em outra equipe, ou de repente a equipe não seja a equipe do Santos, né? Muita coisa que a gente fica pensando que alguns dirigentes do time do Santos deveriam vir no ar e comentar a respeito disso, né? Então, tem muita dúvida. O que o Santos, de fato, de verdade, pretende? O Santos pretende um jogador que vem para ser titular ou o Santos quer contratar um jogador reserva para o João Paulo para quando ele tiver 100% voltar novamente? Esses são os questionamentos que todo torcedor santista está fazendo com relação à contratação de jogadores, pessoal. Então, no meu modo de ver, se ele aceitar um contrato até o final do ano, uma vez que o contrato dele com o time português vai até junho desse ano, beleza, tranquilo, mas ele pertence ao time do Flamengo, né, que vai até o final do ano desse ano de 2024, até dezembro de 2024. Ou mais tardar, fazer um contrato até o final do Paulistão, para todos os santistas, a comissão técnica, o Arzu, que também está sendo questionado, para ver se realmente ele consegue, de repente, fazer uma sombra ali para o Brasão, e o Brasão, como titular, realmente restabelece no gol titular do time mais glorioso do mundo. Essa é a opinião que eu tenho, pessoal. Fazer um contrato curto, né? Um contrato que vai até, no máximo, o ano que vem, até o final do Paulistão, e depois, já na primeira divisão, o Santos decidir realmente, de fato, de verdade, se quer o jogador em definitivo, pegar por empréstimo, tá bom, pessoal? Essa é a minha opinião. Eu sei que tem muitas pessoas que pensam totalmente diferente, que gostariam de pegar um jogador titular, mas eu acho que para a reserva, se essa for a condição, e a gente vê que essa informação que foi dada, primeiramente, pela Gabriela Brino, né, que está lá no Resenha Santista, depois eu vi na TNT também, falando a respeito desse assunto, tem muitas matérias hoje que está falando a respeito da possível... Do interesse do time do Santos a respeito do jogador, ainda não está nada definido, mas é a pauta do momento, é o jogador da hora que o Santos está tentando, de repente, ver se vislumbra ele vir para a equipe do Santos, de repente, para ter um reserva ali, o Brasão, e que na sequência, até o João Paulo voltar, será titular novamente. Esse é o pensamento que muitas pessoas têm.
Vamos ver, pessoal, o que vai acontecer no decorrer desse dia. Ainda tem o sábado, o Santos tem o domingo também. O Santos vai treinar até amanhã. Na segunda-feira, o Santos joga contra o time do Botafogo, que também está muito mal das pernas, que precisa de um resultado positivo. E o Santos vai jogar, apesar do mando de campo ser vendido, o Santos vai jogar com o apoio do seu torcedor. A perspectiva do Santos é vender muitos ingressos. Até ontem estava 9, 10 mil ingressos aí vendidos. A perspectiva é que isso aumente no decorrer desse final de semana e também seja vendido na segunda-feira com muito mais santistas para apoiar o time do Santos neste jogo dessa próxima segunda-feira. Bom, o meu nome é Vargas Joaquim e eu vou ficando por aqui, agradecendo a todos os likes, a todos os compartilhamentos, principalmente aí você que está comentando aqui no meu canal. Tá bom, pessoal? Abraço.